Olá, amigos comunicadores, boa tarde, sejam bem-vindos à minha primeira live aqui no Instagram. Vai chegando, vai chamando os amigos, vai convidando. Eu vou fixar um comentário aqui para todo mundo acompanhar sobre o que é a nossa live de hoje, né? Então sejam bem-vindos. Opa! Sejam bem-vindos, o pessoal vai chegando. A ideia de hoje, como eu falei, é a gente conversar um pouquinho sobre a carta para o Dia Mundial das Comunicações 2021. César, Robson, Lécio, Ingrid, sejam bem-vindos. Vai chamando os amigos aí para participar da live também, né? Vamos aguardar um minutinho, mais gente chegar. E vocês que já estão aí participando, ó, clica aqui, ó, no meu aparece aqui, no de vocês aqui, né? O aviãozinho. Compartilhe essa live, chama todo mundo da Pastoral da Comunicação, todos os comunicadores católicos, porque hoje nós vamos ler juntos, né, a Carta para o Dia Mundial das Comunicações Sociais 2021, que tem como tema Vem e Verás. Comunicar encontrando as pessoas onde estão e como estão. Um tema fantástico que diz muito sobre nós comunicadores, jornalistas católicos, pasconeiros, né, agentes da Pastoral da Comunicação. Então vai chegando, seja bem-vindo. Obrigado vocês que estão aí sintonizando, né? Acompanhando a live, que vai ser um bate-papo bem legal. A ideia, a proposta da live, eu já vou explicando para vocês que estão aqui, né? A ideia da live é a seguinte, a gente vai ler junto a carta do Papa. Eu vou ler a carta, então quem ainda não teve a oportunidade de ler, já vai poder ouvir a leitura da carta hoje, já vai pegar as primeiras ideias dessa carta do Papa, e no final eu vou fazer alguns comentários e alguns pontos bem interessantes da carta. Eu já li, eu queria ler em primeira mão, ler junto com vocês, mas não aguentei, acabei lendo antes a carta para comentar um pouco com vocês. Então sejam bem-vindos aos que estão chegando agora, né? Giovanni, Andréia, Aniel, Camila, sejam bem-vindos aí para nossa live, Fabiola. A ideia aqui, então, vou reforçar. Convide os amigos pasconeiros. Tira um segundinho aí e envia essa live para quem está ao vivo, quem estiver online no seu Instagram. Então, vamos lá. Franklin também aí participando, Rosângela, bem-vindos. Já deu 3 minutinhos, avisos gerais. Primeiro, convide os seus amigos aí que estão online no Instagram para assistir a live. Como que você convida? Basta clicar aqui nesse aviãozinho que tem no rodapé aqui da live e enviar para quem está online. Não precisa enviar para todo mundo, envia para 3 pessoas, já é suficiente, tá bom? Nós vamos fazer a live, ela vai acontecer da seguinte maneira. Primeira etapa, eu vou ler a carta do Papa, para que todos tenham essa oportunidade de ler a carta do Papa, de ouvir, né, a mensagem do Papa. E em seguida, nós vamos comentar. Eu quero que vocês enviem seus comentários, suas primeiras impressões. Manda pergunta também aqui, né? Só mandar pergunta para a gente responder no fim. Então, ler a carta, comentar alguns pontos principais dessa carta e ver o quanto isso diz para nós enquanto comunicadores católicos. Bom, eu não curto live que fica enrolando, então vamos começar. Mas para começar a ler a carta, acho que como comunicador católico a gente não pode ter medo de fazer uma oração. Então eu convido você aí no momento que você tiver, rezar comigo uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Evangelização, rogai por nós. Bom, vamos lá então à proposta 1, que é ler a carta do Papa. O tema desse ano é Vem e Verás, comunicar encontrando as pessoas onde estão e como são. Enquanto eu leio, eu vou olhar um pouquinho para o lado, porque o computador está mais para cá, eu não tenho muita estrutura para a live. Queridos irmãos e irmãs, o convite a ir e ver, que acompanha os primeiros e comovedores encontros de Jesus com os discípulos, é também o método de toda comunicação humana autêntica, para poder contar a verdade da vida que se faz história. Mensagem para o 54º Dia Mundial das Comunicações Sociais, 24 de janeiro de 2020. É necessário sair da presunção cômoda do já sabido e mover-se, ir ver, estar com as pessoas, ouvi-las, reconhecer as sugestões da realidade, que nunca deixará de nos surpreender em algum dos seus aspectos. Abre maravilhoso os olhos aos que vires e deixa as tuas mãos cumular-se do vigor da seiva, de tal modo que os outros possam, ao ler-te, tocar as mãos
tocar com as mãos o milagre palpitante da vida, aconselhava o beato Manuel Lozano Garrido aos seus colegas jornalistas. Por isso, este ano, desejo dedicar a mensagem à chamada a ir e ver, como sugestão para toda a expressão comunicativa que queira ser transparente e honesta, tanto na redação do jornal, como no mundo da web, tanto na pregação comum da igreja, como na comunicação política ou social. Vem e verás. Foi o modo como a fé cristã se comunicou a partir dos primeiros encontros nas margens do Rio Jordão e do Lago da Galileia. Gastar as solas dos sapatos. Pensemos no grande tema da informação. Há já algum tempo que vozes atentas se queixam do risco de um nivelamento em jornais fotocópia ou em noticiários de televisão, rádio, websites, que são substancialmente iguais, onde os gêneros da entrevista e das reportagens perdem espaço e qualidade em troca de uma informação pré-fabricada pelo palácio, autorreferencial, que cada vez menos consegue interceptar a verdade das coisas e a vida concreta das pessoas, e já não é capaz de individuar os fenômenos sociais mais graves, nem as energias positivas que se libertam da base da sociedade. A crise editorial corre o risco de levar a uma informação construída nas redações diante do computador, nos terminais das agências, nas redes sociais, sem nunca sair à rua, sem gastar a sola dos sapatos, sem encontrar pessoas para procurar histórias ou verificar com os próprios olhos determinadas situações. Mas, se não nos abrirmos ao encontro, permaneceremos espectadores externos, apesar das inovações tecnológicas, com a própria capacidade que tem de nos apresentar uma realidade engrandecida, onde nos parece estar imersos. Todo instrumento só é útil e válido se nos impele a ir e ver coisas que de contrário não chegaríamos a saber, se coloca em rede conhecimentos que de contrário não circulariam, se consente encontro que de contrário não teriam lugar. Aqueles detalhes de crônica no Evangelho. Aos primeiros discípulos que querem conhecer Jesus, depois do seu batismo no Rio Jordão, ele responde: vinde e vereis, convidando-os a permanecer em relação com ele. Passado mais de meio século, quando João, já muito idoso, escreveu o seu evangelho, recorda alguns detalhes de crônica, que revelam a sua presença no local e o impacto que teve na sua vida aquela experiência. Era cerca da hora 10ª, observa ele, isto é, às 4 horas da tarde. No dia seguinte, narra ainda João, Filipe informa Natanael do encontro com o Messias. O seu amigo, porém, mostra-se cético. De Nazaré pode vir alguma coisa boa? Filipe não procura convencê-lo com raciocínios, mas diz-lhe: vem e verás. Natanael vai e vê, e a partir daquele momento a sua vida muda. A fé cristã começa assim, e comunica-se assim, com um conhecimento direto, nascido da experiência, e não por ouvir dizer. Já não é pelas tuas palavras que acreditamos, nós próprios ouvimos. Dizem as pessoas a samaritana, depois de Jesus se ter demorado na sua aldeia. O método vem e verás é o mais simples para se conhecer uma realidade. É a verificação mais honesta de qualquer anúncio, porque para conhecer é preciso encontrar, permitir à pessoa que tenho à minha frente que me fale, deixar que o seu testemunho chegue até mim. Agradecimento pela coragem de muitos jornalistas. O próprio jornalismo, como exposição da realidade, requer a capacidade de ir aonde mais ninguém vai. Mover-se com desejo de ver, uma curiosidade, uma abertura, uma paixão. Temos que agradecer a coragem e determinação de tantos profissionais, jornalistas, operadores de câmeras, editores, cineastas, que trabalham muitas vezes sob grandes riscos. Se hoje conhecemos, por exemplo, a difícil condição das minorias perseguidas em várias partes do mundo,
Se muitos abusos e injustiças contra os pobres e contra a criação foram denunciados, se muitas guerras esquecidas foram noticiadas, seria uma perda não só para a informação, mas também para toda a sociedade e para a democracia se faltassem estas vozes, um empobrecimento para a nossa humanidade. Numerosas realidades do planeta, e mais ainda neste tempo de pandemia, dirigem ao mundo da comunicação um convite a ir e ver. Há o risco de narrar a pandemia ou qualquer outra crise só com os olhos do mundo mais rico, de manter uma dupla contabilidade. Por exemplo, na questão das vacinas e dos cuidados médicos em geral, pensemos no risco de exclusão que correm as pessoas mais indigentes. Quem nos contará a expectativa de cura nas aldeias mais pobres da Ásia, América Latina e África? Deste modo, as diferenças sociais e econômicas a nível planetário correm o risco de marcar a ordem da distribuição das vacinas anti-Covid, com os pobres sempre em último lugar, e o direito à saúde para todos, afirmado em linha de princípio, acaba esvaziado da sua valência real. Mas também no mundo dos mais afortunados, permanece oculto em grande parte o drama social das famílias decaídas rapidamente na pobreza. Causam impressão, mas sem merecer grande espaço nas notícias, as pessoas que, vencendo a vergonha, fazem a fila à porta dos centros da Caritas para receber uma ração de víveres. Oportunidades e insídias na web. A rede, com as suas inumeráveis expressões no social, pode multiplicar a capacidade de relato e partilha. Muitos mais olhos abertos sobre o mundo, um fluxo contínuo de imagens e testemunhos. A tecnologia digital dá-nos a possibilidade de uma informação em primeira mão e rápida, por vezes muito útil. Pensemos nas emergências, em que as primeiras notícias e mesmo as primeiras informações de serviço às populações viajam precisamente na web. É um instrumento formidável que nos responsabiliza a todo como utentes e desfrutadores. Potencialmente, todos podemos tornar-nos testemunhas de acontecimentos que, de contrário, seriam negligenciados pelos meios de comunicação tradicionais, oferecer a nossa contribuição civil, fazer ressaltar mais histórias, mesmo positivas. Graças à rede, temos a possibilidade de contar o que vemos, o que acontece diante dos nossos olhos, de partilhar testemunhos. Entretanto, foram se tornando evidentes para todos os riscos de uma comunicação social não verificável. Há tempo que nos demos conta de como as notícias e até as imagens sejam facilmente manipuláveis, por infinitos motivos, às vezes por um banal narcisismo. Uma tal consciência crítica impele-nos não a demonizar o instrumento, mas a uma maior capacidade de discernimento e um sentido de responsabilidade mais maduro, seja quando se difundem, seja quando se recebem conteúdos. Todos somos responsáveis pela comunicação que fazemos, pelas informações que damos, pelo controle que podemos conjuntamente exercer sobre as notícias falsas, desmascarando-as. Todos estamos chamados a ser testemunhas da verdade, a ir, ver e partilhar. Nada substitui o ver pessoalmente. Na comunicação, nada pode jamais substituir de todo o ver pessoalmente. Algumas coisas só se podem aprender experimentando-as. Na verdade, não se comunica só com as palavras, mas também com os olhos, o tom da voz, os gestos. O intenso fascínio de Jesus sobre quem o encontrava dependia da verdade da sua pregação, mas a eficácia daquilo que dizia era inseparável do seu olhar, das suas atitudes e até dos seus silêncios. Os discípulos não só ouviam as suas palavras, mas viam-no falar. Com efeito nele, Logos encarnado, a palavra ganhou rosto. O Deus invisível deixou-se ver, ouvir e tocar. Como escreve o próprio João, a palavra só é eficaz se se vê, se te envolve numa experiência, num diálogo. Por esta razão, o vem e verás era e continua a ser
essencial. Pensemos na qualidade de eloquência vazia que abunda nosso tempo, em todas as tarefas da vida pública, tanto no comércio como na política. Fala muito, diz uma infinidade de nadas. As suas razões são 2 grãos de trigo perdidos em 2 feixes de palha. Tem-se procurar o dia todo para os achar, e quando se encontram, não valem a procura. Estas palavras ríspidas do dramaturgo inglês aplicam-se também a nós, comunicadores cristãos. A boa nova do Evangelho difundiu-se pelo mundo, graças a encontros pessoa a pessoa, coração a coração. Homens e mulheres que aceitaram o mesmo convite. Vem e verás. Conquistados por um extra de humanidade que transparecia, brilhou no olhar, na palavra e nos gestos de pessoas que testemunhavam Jesus Cristo. Todos os instrumentos são importantes, e aquele grande comunicador, que se chamava Paulo de Tarso, ter-se-ia certamente servido do e-mail e das mensagens eletrônicas, mas foram a sua fé, esperança e caridade que impressionaram os contemporâneos que o viram pregar e tiveram a sorte de passar algum tempo com ele, de o ver durante uma assembleia ou numa conversa pessoal. Ao vê-lo agir nos lugares onde se encontrava, verificavam como era verdadeiro e frutuoso para a vida aquele anúncio da salvação de que ele era portador por graça de Deus. E mesmo onde não se podia encontrar pessoalmente esse colaborador de Deus, o seu modo de viver em Cristo era testemunhado pelos discípulos que enviava. Nas nossas mãos temos os livros, os nossos olhos os acontecimentos, afirmava Santo Agostinho, exortando-nos a verificar a realidade, o cumprimento. Nas nossas mãos temos os livros, nos nossos olhos os acontecimentos, afirmava Santo Agostinho, exortando-nos a verificar na realidade o cumprimento das profecias que se encontram na Sagrada Escritura. Assim, o Evangelho volta a acontecer hoje, sempre que recebemos o testemunho transparente de pessoas cuja vida foi mudada pelo encontro com Jesus. Há mais de 2000 anos que uma corrente de encontros comunica o fascínio da aventura cristã. Por isso, o desafio que nos espera é o de comunicar, encontrando as pessoas onde estão e como são. Senhor, ensinai-nos a sair de nós mesmos e partir à procura da verdade. Ensinai-nos a ir e ver, ensinai-nos a ouvir, a não cultivar preconceitos, a não tirar conclusões precipitadas. Ensinai-nos a ir aonde não vai ninguém, a reservar tempo para aprender, a prestar atenção ao essencial, a não distrairmos com o supérfluo, a distinguir entre a aparência enganadora e a verdade. Concedei-nos a graça de reconhecer as vossas moradas no mundo e a honestidade de contar o que vimos. Roma, em São João de Latrão, na véspera da memória de São Francisco de Sales, 23 de janeiro de 2021, Francisco. Bom, leitura da carta concluída. Vocês foram chegando, agradeço cada um que está aí na nossa live de hoje. A proposta para quem chegou depois, durante a leitura, até entendeu, Facchini está lendo um texto. Eu estou lendo a carta do Papa Francisco para o Dia Mundial das Comunicações. A proposta era, na primeira etapa da nossa live, fazer a leitura da carta, porque muita gente ainda não teve tempo, está trabalhando, está na missão da Pastoral da Comunicação no fim de semana, está escalado na missa, estava trabalhando, né? Estava no trabalho normal, cuidando da casa, né? Todo mundo tem 1000 afazeres. E a ideia então foi ler a carta para que vocês também pudessem ouvir um pouco dessa mensagem do Papa. E não sei vocês, mas eu tô assim, cabeça tá a milhão de ideias, de reflexões. Comentem aí o que vocês acharam da carta, quem ouviu a leitura, quem já leu por conta própria também em casa, no site da Pascom Brasil, que publicou a carta. Comenta aí o que vocês acharam da carta do Papa, manda suas mensagens. Eu estou fascinado, achei fantásticas as reflexões do Papa. Quero só retomar esse finalzinho da carta aqui, né? Que nas nossas mãos temos os livros, nos nossos olhos os acontecimentos. Cadê? Aí essa frase aqui eu achei, né? Para encerrar aqui, ó, Jéssica Marques, super inspiradora. Jeová, gostei muito. A Sueli, amei o tema.
Comentem o que vocês acharam. A hora de interagir aí, vocês que estão online acompanhando a live, o que vocês acharam da carta? Andréia, maravilhosa, com tudo que o Papa Francisco, como tudo que o Papa escreve. A Tati também colocou muita sabedoria. Que mais que tem aqui? A Andréia ainda falou, né? Muito concreta essa carta, realmente, né? Vamos gastar as solas dos sapatos. Sueli, o Papa Francisco enviado por Deus. Paulinha. Primeiramente, a cabeça tá 1 milhão aqui com várias ideias, saindo aqui missão da Pascom fim de semana. Mas obrigado por ter acompanhado. Deixa eu ver quem mais aqui. Opa. A Karine também comentou. Gente, não consigo ler todo mundo, senão também fica aquela live lendo um monte de comentários. Mas manda mensagem, vai mandando, que eu vou selecionando alguns e comentando com vocês. Esse final da carta é fantástico para entender a nossa missão de comunicador católico. Assim o Evangelho volta a acontecer hoje. Sempre que recebemos o testemunho transparente de pessoas cuja vida foi mudada pelo encontro com Jesus. Há mais de 2000 anos, que uma corrente de encontros comunica o fascínio da aventura cristã. Por isso, o desafio que nos espera é o de comunicar, encontrando as pessoas onde estão e como são. Gente, é fantástico isso, né? Ler a mensagem do César também. Acho muito importante o Papa nos impulsionar a checar as informações, evitando a desinformação. E feliz pelo reconhecimento à coragem dos jornalistas. Legal. Giovanni, a carta nos inspira como comunicadores a buscar viver de perto a história vivida pelo povo de nossa paróquia. Isso mesmo. Camila, assisti ontem o filme Paulo de Tarso, amei. Eu também sou fã de Paulo. Bom, o que mais que eu posso dizer para vocês? Eu separei alguns pontos, então desculpa se eu estou olhando para o lado, é que eu estou aqui apertadinho no canto. Depois eu mostro nos stories meu espaço aqui de gravação. E alguns pontos dessa carta, né, que eu estava acompanhando aqui, vendo, que a gente precisa comentar. É interessante, né, que em 2020, deixa eu subir aqui os comentários, 2020, o Papa nos pede para contar histórias. Quem lembra da carta do Dia Mundial das Comunicações do ano passado, né? Ele nos pede para contar histórias e esse ano ele nos diz como fazer essas histórias, como contar. Ele nos fala, vai lá e gasta as solas do sapato. É muito comum ouvir essa frase, mas significa que a gente realmente precisa ir, né? Ver. Eu falo muito aqui no meu Instagram, e vocês que me acompanham talvez vão dizer, nossa, ele fala demais. Mas eu falo muito sobre a gente contar histórias, a gente sair do nosso mundinho fechado, de olhar, ter só visão, um exemplo, tá? Só visão da pastoral da comunicação enquanto agente na paróquia. E muitas vezes nós nos esquecemos de contar as histórias das outras pastorais. Então, rapidamente dá pra gente fazer uma ponte aí com as outras pastorais, né? Gastar a sola do sapato para ir atrás de contar histórias, mostrar o que existe na nossa igreja. Então a gente pode também fazer muito isso para contar histórias, conhecer os personagens da nossa igreja, né? Ir aonde ninguém mais vai. E isso, como comunicador, a gente pode falar enquanto os jornalistas que estão aí assistindo, de rádios, de TVs, de jornais impressos, que eu vi uma galera chegando aí também na live. Vocês vão a lugares que ninguém mais vai e contam essas histórias. E nós, enquanto comunicadores católicos, enquanto agentes da pastoral da comunicação, também precisamos ir aonde ninguém mais vai. Vamos fazer um paralelo rápido aqui com o que eu falo sobre comunicação em rede social. Na rede social, a gente precisa também contar histórias, porque gente gosta de gente. É muito simples. Então, quando a gente escolhe contar história através das redes sociais, a gente também começa a ir em um lugar que ninguém mais vai, em um lugar que muitas vezes outras pastorais, outras comunicações não vão. Então, a gente pode ir nesses outros ambientes e contar outras histórias. O que seria isso, ir aonde ninguém mais vai? O serviço da Pascom, né? Fortalecer a unidade na paróquia, como a Vânia Salles colocou aqui. Isso mesmo, fortalecer essa unidade na paróquia, contar as histórias dos serviços sociais que são feitos na igreja. As boas notícias o Papa nos fala aí na carta. Quais boas histórias nós podemos contar, né? Vamos evitar aquelas picuinhas do dia a dia que atrasam a nossa vida, atrasam a comunicação da igreja e vamos colaborar, vamos estar a serviço, contar boas histórias, tem tanta história boa, tanta notícia positiva acontecendo, os serviços sociais da nossa igreja,
O Papa fala da Caritas. Tem Caritas aí na sua diocese? Conte histórias. Pessoas que foram ajudadas, transformadas por esse serviço. Tantas outras pastorais. Então, assim, ir aonde ninguém mais vai. Criar essa unidade, que a Vânia falou, que é bem legal. Estar a serviço. Mostrar os serviços que são feitos nas nossas pastorais, na nossa igreja. Né? Contar histórias. Contar as histórias, gente, é tão simples. Às vezes a gente não encontra nas redes sociais da igreja histórias. Não encontra testemunhos. Eu não sei se as pessoas têm vergonha de dizer que têm fé, que alcançaram uma graça, um milagre. Ou se não existe. Né? Mas eu sei que existe. Tem muita história bonita. E às vezes as pessoas não contam isso. Ah, não é o lugar. Como que não é o lugar? Se a rede social não é lugar de contar graças e bênçãos alcançadas, aonde que eu conto? Que eu não sei ainda. A gente precisa contar as histórias. Se as redes sociais da nossa igreja não são para eu contar o serviço que a Pastoral da Saúde faz, que a Pastoral do Surdo, a Pastoral do Idoso, a Pastoral da Criança, tantas outras pastorais realizam, onde eu vou contar essas histórias? Então acho que aqui o Papa nos inspira nesse sentido, né? De contar boas histórias, de gastar a sola do sapato, de ir aonde ninguém mais vai. Sejamos diferentes. Vocês 30 e poucos que estão aqui assistindo, que alegria, 30 e poucas pessoas acompanhando a live, é muito legal. 1, 2, 10, vocês são muito importantes. Que bom que vocês estão assistindo e valorizando essa nossa conversa hoje. Talvez vocês sejam as pessoas que vão começar a ir contar essas histórias. Vão ser a diferença. Então, façam essa diferença, comecem a ir onde ninguém mais vai e a incomodar naquele bom sentido para contar histórias. Checar as informações aonde ninguém mais vai. A gente sabe que muita gente não checa informações. Vamos ser diferentes. Que tal checar as informações? Se a gente checar as informações da nossa paróquia, aquelas informações que chegam, eu vou falar baixinho, né? Aquelas informações que chegam nas WhatsApp, nos grupos de WhatsApp da paróquia, da pastoral, que a pessoa manda o link e nem leu. Vamos ser os primeiros a checar essas informações, a responder: olha, fulano, você mandou uma informação sem checar. Essa informação é falsa. Olha, a notícia não é assim. Eu faço isso. Quando alguém manda num grupo uma informação errada, eu respondo para a pessoa dizendo: olha, seu link é falso. Essa notícia já foi verificada e não é verdade. Então, vamos ser os primeiros aqui. Vamos nos comprometer. Quem topa? Coloca uma mãozinha aí nos comentários, quem topa. Vamos nos comprometer a checar as informações. Não é só pensar os grandes jornais do Brasil, ao Jornal Nacional, ao jornal não sei da onde, que tem que checar a informação. Sim, eles têm que checar a informação, mas nós, enquanto comunicadores, muito mais que comunicadores, enquanto cristãos, precisamos checar as informações. E a gente pode começar a dar esse exemplo nos pequenos grupos. No grupo da pastoral, no grupo da paróquia, no grupo de WhatsApp da comunidade. Eu vou rindo porque eu sei que tem muitos casos aí, se eu falar vocês vão começar a marcar todo mundo, né? Mas as pessoas acabam compartilhando essas informações. E eu acho que o primeiro passo nosso aqui, o gastar a sola do sapato, ela tem vários sentidos. Eu acho que eu falaria no sentido da gente checar as informações que estão nos nossos grupos, de contar histórias das nossas paróquias, de estar a serviço, de visitar as outras pastorais. Tudo isso é o gastar a sola do sapato, né? É muito comum essa frase, mas a gente pode trazê-la para várias realidades. Aqui na carta ainda, deixa eu ver se consigo pegar algumas frases que eu achei muito interessante também. Aliás, muito, não é só uma, né? Tem muita informação que a gente pode trazer aqui para essa reflexão. Vão mandando os comentários aí, 30 pessoas, manda live. Vamos fazer mais uns minutinhos de live, se vocês toparem, ficar aí. Chama mais 30 pessoas para assistir a nossa conversa aqui de hoje. Olha, deixa eu ver aqui que o Santo Padre fala também. Aqui, todo instrumento só é útil e válido se nos impele a ir e ver as coisas que do contrário não chegaríamos a saber. Se coloca em rede conhecimentos que de contrário não circulariam, se consente encontro do que de contrário não teriam lugar. Todo instrumento é útil e válido para a gente comunicar, contar histórias. Olha que interessante nesse tempo de pandemia. Quantos de vocês aqui não começaram a usar mais as redes sociais no tempo da pandemia? A partir de março, né, a gente pode dizer março de 2020, a comunicação na igreja, que é esse ambiente que nós estamos acompanhando, cresceu muito. Talvez nós tivemos uma evolução aí de 5, 10 anos que levaríamos para ter. Aprendemos a usar mais as redes sociais, estamos em busca de informação. Eu não sei vocês, mas eu tenho sentido
O ano passado foram 15 a 20 formações que só eu dei aqui nas redes sociais, graças ao convite de vocês, de pastorais, mas que eu sei que as dioceses fizeram, a Pastoral da Comunicação fez a nível nacional, dioceses regionais, todo mundo buscou o quê? Informação. Isso foi fantástico. A gente nunca teve tanta live assim como 2020 de formação ou encontros, mas foi interessante que todo mundo procurou informação e cada um partilhando aquilo que sabia. Então a gente pode usar todos os instrumentos para se comunicar, para levar essa informação. Eu me perdi no pensamento, às vezes acontece. Mas essa é a ideia. A gente foi em busca de informação e de formação. E que fantástico saber que todo mundo buscou aprender algo a mais para comunicar. Deixa eu procurar mais uma frase aqui. Vamos lá. Essa frase também eu achei muito interessante. O método vem e verás é o mais simples para se conhecer uma realidade. É a verificação mais honesta de qualquer anúncio, porque para conhecer é preciso encontrar, permitir à pessoa que tenho à minha frente que me fale, deixar que o seu testemunho chegue até mim. Quantas vezes a gente não ouve, né? Ou a gente escuta, né? Entra aqui e sai por aqui, né? Vem assim, e vai embora. A gente precisa escutar, né? A gente precisa ouvir o outro com atenção. É preciso encontrar, permitir a pessoa que tem à minha frente que me fale. Então deixa o outro falar também. Enquanto serviço pastoral, a gente pode permitir que o outro fale, ouvir o que as outras pastorais querem e a gente ir lá e contar essa história. Então essa carta é muito aplicada. Só faltou o Papa colocar aqui nos itens, né? Jornalistas, operadores de câmeras, editores, pasconeiros. Só faltou isso, mas por trás dessas palavras com certeza estão os agentes da Pascom também. A Paz Tati, aqui ela é preciso nos abrirmos ao encontro para não permanecermos espectadores externos. Isso mesmo. Permitir esse encontro para a gente não ficar só assistindo a história. Vamos fazer história, vamos contar história. Mover-se com um desejo de ver, uma curiosidade, uma abertura, uma paixão. Quem aqui é pastoral da comunicação, é agente da pastoral da comunicação, é comunicador? Quem não faz por paixão? Ninguém faz porque é obrigado a fazer comunicação na igreja. Acho que ninguém aqui é obrigado, né? Vocês que estão acompanhando a live, a gente faz por uma paixão de comunicar, de informar, de evangelizar. Então, o que o Papa fala aqui em relação ao jornalismo se aplica muito aos pasconeiros. O mover-se com o desejo de ver, uma curiosidade, uma abertura, uma paixão. Todo mundo teve uma curiosidade, mover-se com o desejo de ver, quiseram ver o que acontecia. Uma curiosidade, uma abertura, uma paixão pela comunicação, por buscar informação. Quanta gente aqui não aprendeu a comunicar, a transmitir missa ao vivo, a transmitir os encontros, a usar o Instagram, a usar o Facebook, não sabia, procurou informação na internet, assistiu o live do Facchini, a formação. Sueli, eu amo ser Pascom, é isso aí, a Paz Tati, verdade, não é? Coraçãozinho da Jéssica, coraçãozinho da Cristiane, é isso, a gente faz por paixão. Então, essa é a minha frase do Papa. O próprio jornalismo, vamos substituir aqui, a própria Pascom como exposição da realidade requer a capacidade de ir aonde ninguém mais vai. Mover-se com o desejo de ver, uma curiosidade, uma abertura, uma paixão. Pronto, é isso que a gente faz. O que mais que tem aqui que eu quero comentar? Algumas outras frases. São muitas, né? Não dá. A tecnologia digital dá-nos a possibilidade de uma informação em primeira mão e rápida, por vezes muito útil. Pensemos nas emergências em que as primeiras notícias, mesmo as primeiras informações de serviço às populações viajam precisamente na web. A tecnologia digital, as redes sociais, a comunicação, é tudo muito rápido. Então a gente pode se tornar comunicador da nossa realidade da paróquia, das informações. O Diretório de Comunicação da Igreja no Brasil também fala que um dos pontos da missão, né, da Pascom é fazer o contato com a imprensa, né? Eu não lembro exatamente o trecho, mas a gente pode ser comunicador. O que está acontecendo na paróquia? Tem uma ação social? Informa, posta nas redes sociais, entra em contato com o veículo de comunicação da sua cidade e manda ver. Compartilha essa notícia. Edson, designer, a carta nos diz: sai do comodismo e buscar novos meios de evangelizar. Isso mesmo, nos pede muito isso. Paróquia Santa Trindade de Cássia, de Marília, gratidão aos agentes da minha paróquia.
Uma salva de palmas aí para todos os pasconeiros que estão conectados aqui conversando também e que são voluntários nas paróquias. Graças à rede temos a possibilidade de contar o que vemos, o que acontece diante dos olhos e partilhar os testemunhos. Meu, é fantástico, não tem muito o que dizer. Graças à rede, a toda essa e aí vem, né, toda essa rede, essa conexão que a gente transforma em comunhão, porque a gente conta história, a gente compartilha histórias e a gente ajuda o outro a se encontrar dentro da igreja, a se encontrar numa pastoral, num serviço social, a ser melhor com o outro. Tudo é papel, né, da nossa comunicação. Mais uma frase aqui, já 40 minutos de live, vamos conversar mais um pouquinho só, mas logo a gente vai encerrar. Viu? Então aproveita, compartilha a live para alguém que está aí, vocês que estão online, compartilhem a live para a pessoa saber dos últimos minutos aqui o que a gente está conversando. Outra frase muito interessante. Uma tal consciência crítica impele-nos não a demonizar o instrumento, mas a uma maior capacidade de discernimento e a um sentimento de responsabilidade mais maduro, seja quando se difundem, seja quando se recebem conteúdos. Achei fantástico essa frase aqui. Uma tal consciência crítica impele-nos não a demonizar o instrumento. E aí a gente sabe que acontece em muitas realidades, rede social é coisa do demônio, só tem coisa errada. Só tem coisa errada porque você procura. Procure coisas boas na internet e vai ter coisa boa. Agora, se você ficar procurando coisa errada, vai encontrar. Assim como em qualquer ambiente a gente encontra coisa errada e encontra coisa boa. Então não adianta culpar um instrumento, culpar a rede social, porque a rede social faz isso ou aquilo. Use a rede social da maneira certa. Invista na rede social para comunicar, para falar da verdade. Não demonize a rede social, né? Cuidado com isso. O instrumento não é o problema muitas vezes está da forma que a gente usa. César Barros. Também achei interessante o trecho que o Papa diz que Paulo usaria e-mails. Temos de usar os meios adequados sem esquecer do fundamento da fraternidade, de encontrar o outro, buscar as histórias. Perfeito. Seria fantástico. Imagina Paulo de Tarso disparando e-mail, né? Pra gente. Paulo usaria com certeza o e-mail, né, que ele falou aqui na carta, e usar os meios adequados. Isso mesmo. Meios adequados. A gente fala das minhas formações, o meio adequado para a minha realidade. Qual a minha realidade? A minha realidade é de pessoas que têm internet, então eu tenho Facebook, Instagram, YouTube. Não, a minha realidade é de pessoas que têm WhatsApp. Vou usar o WhatsApp, vou fazer grupo, listas, vou mandar mensagem, vou gravar áudio. Não tem internet. Vou usar o jornal mural, usar o jornal impresso, o rádio da comunidade, o alto-falante, um carro de som, o que tiver à minha mão. Vou usar o melhor meio, o meio mais adequado para eu me comunicar. Paz Tati, o exemplo que o Papa usa de Paulo, os meios são necessários, mas o ser cristão do comunicador é essencial. Com certeza, né? Ele fala da essência da comunicação. E a gente aprende muito com essas palavras do Papa. Outra frase, todos estamos chamados a ser testemunhas da verdade, a ir, ver e partilhar. É muito interessante, se lembra, né? Campanha da fraternidade, ver, julgar e agir. Aí o Papa fala, todos estamos chamados a ser testemunhas da verdade, a ir, ver e partilhar. O que mais que a gente pode fazer enquanto comunicador católico? Ver, ir, sair, gastar a sola do sapato, caminhar para as realidades, ver e partilhar as histórias, usar os meios de comunicação para contar essas histórias. Tem que parar, me desculpe se alguém não gosta disso, mas tem que parar de ficar só divulgando a missa e só divulgando a pizza. Tem que mostrar as histórias da paróquia. Não adianta ficar chateado com o Facchini, sair da live, bloquear, não adianta, porque outra pessoa vai te falar isso. A gente tem que contar histórias, né? Não é só divulgar. Claro que tem que divulgar o horário da missa, claro que tem que falar da festa da pizza, claro que tem que falar do endereço, mas tem que fazer algo a mais. Algo a mais. E a gente viu aí, ir onde ninguém vai. Ninguém mais vai. Mostrar os serviços, contar histórias, checar as informações, visitar as pastorais, contar histórias de testemunho de fé. É tanta coisa que a gente pode fazer, né? Outra frase muito interessante. Algumas coisas só se podem aprender experimentando-as. Na verdade, não se comunica só com as palavras, mas também com os olhos, o tom da voz, os gestos, né? A verdade. Não dá para ser uma pessoa na igreja e ser outra pessoa fora, ser uma pessoa nas redes sociais e lá na comunidade eu sou diferente, né? Faz parte da nossa história, não dá para não agir junto, né? O testemunho e a ação, digamos assim, tem que caminhar juntos, né?
as pessoas me conhecem, vão me conhecer mais por isso. Que mais que o Papa fala aqui? A palavra só é eficaz se se vê, se te envolve numa experiência, num diálogo. Por esta razão, o vem e verás era e continua a ser essencial. Muitas vezes nem todo mundo pode sair. Nesse tempo de pandemia, a gente sabe que o pedido é que se cuide, que se fique em casa, que se, né, as missas estão com números reduzidos de pessoas, então nem todo mundo pode ir. E o que eu posso fazer? A palavra só é eficaz se vê, se te envolve numa experiência, num diálogo. Eu posso gerar o diálogo através da comunicação. Comunicação é diálogo, comunicação é evangelização. Então, quando eu crio a experiência, eu proporciono a experiência, e pode ser digital também para as pessoas, eu estou comunicando, eu estou fazendo uma transformação. E a pessoa não vai ficar, e até aquela pessoa que fala, mas transmite missa na internet, na TV, a pessoa nunca mais vai para a paróquia, ela vai. Porque ela vai sentir o desejo, você vai mostrar esse desejo, vai mostrar para essa pessoa como é bom estar lá na comunidade, ela vai conhecer as pastorais, os grupos de oração, então use a comunicação para esse caminho também. Separei mais alguma frase aqui, deixa eu só... aqui, eu nem vou repetir porque o César já falou, né? Da questão de Paulo de Tarso, né? Que ele usaria o e-mail, as mensagens eletrônicas, né? É o que a gente falou, é o testemunho e a ação, o gesto e a prática, tudo está envolvido, né? Por isso, o desafio que nos espera é de comunicar encontrando as pessoas onde estão e como estão. E essa frase eu quero dedicar especialmente a você, comunicador católico, que nessa pandemia se dedicou para a pastoral da comunicação de corpo e alma, né? Porque fez transmissão ao vivo de missa, aprendeu a usar o OBS, aprendeu a transmitir no Face, criou o canal do YouTube, foi atrás dos inscritos do YouTube. Por isso, o desafio que nos espera é o de comunicar encontrando as pessoas onde estão e como são. Quem mais fez isso do que os comunicadores católicos do Brasil, né? De outros lugares também, mas a nossa realidade de Pascom, vocês foram encontrar as pessoas onde estão e como são. Vocês não se intimidaram nesse caminho. Isso foi muito importante. Foram realmente essenciais para a comunicação da igreja, para o contato das pessoas com a oração, a espiritualidade, a Eucaristia. Vocês deram esse passo em procurar informação. Gente, e finalizando, né, a carta, o Papa finaliza com uma oração muito especial, bonita, né? Que eu acho que a gente pode se propor a incluir nos nossos encontros de formação, a rezar juntos. Deixa eu ver se tem pergunta aqui. Eu estou aprendendo a fazer a live sozinho. Normalmente eu sou convidado, então hoje que eu estou na de primeira aqui, eu preciso me entender mais. Bom, tem mais comentários aqui. Paloma, usar a comunicação como instrumento de comunicação. Perfeito, é isso mesmo. Paróquia Santa Rita, a paróquia faz 38 anos, dia 11. A Pascom está se movimentando para contar a história tanto da igreja e das pastorais. Perfeito. Pois vou acompanhar lá. Me marca nas postagens em Paróquia Santa Rita, que eu quero ver as histórias de vocês. Quem mais mandou mensagem aqui? Cristiane Pinheiro também está acompanhando lá de Teresina. Muito bem, o pessoal da Pascom sempre conectada. Que mais? Quem mandou mensagem aqui que eu perdi? Neucilina Moraes. Eu caí na Pascom de paraquedas, mas eu amo. Tem um coração. Isso mesmo, a gente caiu, muita gente caiu na Pascom, não foi só você não. Mas todo mundo aprendeu a usar e a se comunicar. Giovanni, tá saindo... Você pode ativar o botão de pergunta. Tá ativo, eu acho aqui, né? Só quem quiser mandar pergunta, aproveita. Fazer o seguinte... Já passamos aí 50 minutos de live, estou muito feliz, 30 e poucas pessoas acompanhando. Vou fazer um convite para vocês, 2 convites. Primeiro, que vocês convidem seus amigos aí da Pastoral da Comunicação para seguir meu perfil também, para conhecer meu trabalho, que eu tenho dicas diárias de como usar mais e melhor as redes sociais para literalmente gastar a sola do sapato, produzir conteúdo para Instagram, Facebook e YouTube, que quem já assistiu live minha ou formações sabe que eu falo que cada mídia é diferente, tem que produzir conteúdo. E o segundo convite é que manda uma pergunta aí, tem algum comentário a mais? Manda mensagem para a gente poder finalizar nossa live comentando alguma informação aí que vocês queiram. Vamos ver se tem mensagem aqui. A Paróquia Santa Rita, obrigado pelas dicas. Legião de Maria entrou aqui também.
O Jeová também mandou mensagem aqui. Adilson. Gente, deixa eu ver se eu anotei mais algum ponto, que eu sou assim, ó, do caderno. Então, o bastidor, né? Do caderno e do computador, do celular. Vou anotando um pouquinho em todo lugar. Quero agradecer. Vou finalizar a live por aqui. Rafa, lá de Limeira, obrigado. Sempre sucesso, obrigado. Vânia, parabéns, Fabiano. Obrigado por compartilhar conosco tanta informação, sua experiência e paixão pela comunicação. Valeu, eu que agradeço. Você está sempre conectado aqui, Vânia. Você mandou mensagem, estão se preparando aí para as festas, né? Da paróquia. Bom trabalho aí, vai ter muito trabalho. Queta Soares, obrigado por essa live. Pascão de Mato Grosso, olha que legal, lá de Mato Grosso, que bacana. Tem gente de todo o Brasil acompanhando a live. E isso é legal, né? André Alves também. O André Alves, obrigado. Gente, eu vou encerrar essa live pedindo o seguinte para vocês, que a gente continue lendo a carta. A proposta de hoje, então, foi ler a carta com vocês, porque eu sei que no dia a dia a gente sempre tem muita coisa. Eu vou ler depois, e aí vai passando o dia, vai chegar dia 16 de maio de 2021, festa da Ascensão do Senhor, e a gente não vai ter lido a carta. Então, a ideia é realmente a gente ler a carta juntos. Hoje lemos, foi muito bacana. A live eu vou salvar, deixar no meu IGTV, então vocês entrem lá para comentar o que vocês aprenderam com a mensagem do Papa. Eu vou compartilhar agora, já encerrando a live, eu já compartilho. E para vocês deixarem comentários, porque os comentários aqui da live não ficam salvos depois que a gente posta o vídeo no IGTV. Lendo aqui, Giovanni, ótima leitura e partilha. A Lécio Patti também mandou obrigado, Fabiano, sempre suas dicas de grande valia para todos os pasconeiros. Paróquia São Francisco Chagas, de Bacabal, Maranhão. Que legal, olha só. Giovanni, ótima leitura. Andréia, parabéns. Andréia, obrigado por acompanhar. Estamos ligados no seu conteúdo do Instagram também, que tem muito conteúdo para ensinar a gente, hein? Compartilhe, sempre mais. Deixa eu ver quem mais mandou. Paloma, sempre muito bom te ouvir. Nos inspira a buscar fazer o melhor. Que bom. Essa é a ideia, a gente sempre compartilhar e inspirar a todo mundo. Bom, missão daqui em diante, né? Do nosso desafio, que é o desafio que nos espera é o de comunicar, encontrando as pessoas onde estão e como estão. Nesse tempo ainda que a pandemia continua, que o nosso trabalho continua firme e forte nas pastorais, que nós possamos continuar encontrando as pessoas onde estão e como são, para comunicar sempre mais e melhor. Então, gente, bora gastar as solas dos sapatos. Valeu pela companhia de vocês, até a próxima, viu? Tchau, tchau.